Olá, caros alunos e alunas. Hoje prosseguiremos com os nossos estudos da disciplina Fundamentos da Educação de Surdos. Espero que todos estejam bem dispostos para aprender os conteúdos da aula 4. Bem, então daremos início ao estudo dos conteúdos da unidade 5 do livro didático. Assim, iniciaremos a aula 4, em que será trabalhada a unidade 4, que diz sobre a cultura e identidade versus educação de surdos. Nessa unidade abordaremos alguns aspectos inerentes ao entendimento da constituição de identidades culturais e como essas são manifestadas no contexto da educação formal, especialmente no que se trata da comunidade surda. A educação de surdos nos remete a muitas reflexões. Entre elas, poderíamos nos perguntar: de que sujeito estamos falando? Qual é a sua diferença? O que essa diferença traz de desafios e possibilidades para surdos e ouvintes? Como a sociedade pode perceber essas pessoas e recebê-las? Como as políticas públicas se organizam para dar conta desse público? Como os surdos se veem nesse processo e lutam por uma representatividade? Enfim, ficaríamos aqui a aula toda fazendo questionamentos sobre o assunto. Porém, todas essas questões estão associadas ao entendimento de qual cultura estamos falando e de que identidades são formadas a partir delas. O primeiro passo para construir esses entendimentos é reconhecer que existem as diferenças culturais. Nesse sentido, vou citar uma autora chamada Kandô, em que ela escreve em 2013, na página 241, que as diferenças culturais, étnicas, de gênero, orientação sexual, religiosas, entre outras, se manifestam em todas as suas cores, sons, ritos, saberes, sabores, crenças e outros modos de expressão. Essas diferenças, entretanto, são expressas em relações sociais desiguais, em que algumas identidades são preteridas em relação a outras. Nesse sentido, podemos correlacionar a própria história dos surdos, por exemplo, em que o fato de eles serem não ouvintes os imprimiram séculos de subjugação aos ouvintes, que se consideravam de algum modo pessoas normais, e os não normais, ou seja, os surdos, eram os diferentes, que também eram desprivilegiados em vários aspectos. O não reconhecimento de culturas e identidades distintas gerou muitos prejuízos às pessoas surdas. Vale ressaltar a observação feita por Silva em 2005 de que, do ponto de vista da antropologia, todas as produções humanas realizadas originalmente por cada grupo em determinado espaço e tempo, que dá sentido à sua existência e singularidade ante outros grupos, são denominadas como cultura. As diversidades culturais, no entanto, se referem às exteriorizações superficiais das identidades ou subjetividades em reciprocidade aos mundos culturais em que vivem. Conforme Silva, 2005, as diversas culturas seriam resultado das diferentes formas pelas quais os variados grupos humanos, submetidos a diferentes condições ambientais e históricas, realizam o potencial criativo que seria uma característica comum de todo ser humano. As diferenças culturais seriam apenas as manifestações superficiais de características humanas mais profundas. Silva, 2005, página 86. Cada elemento da diversidade, portanto, é importante para a construção da identidade do sujeito que, relacionadas a outros indivíduos, colocam em evidência as diferenças. Nesse sentido, vale destacar que a concepção de identidade, no aspecto sociológico, compreende o sujeito como um ser relacional, dependente de outros sujeitos, para a formação do seu eu. De acordo com Stuart Hall, em 2006, um eu real do sujeito é passível de formação e de transformações em sua unificação com os valores, sentidos e símbolos que o mundo cultural lhe oferece. Ainda segundo Hall, 2016, na atualidade, observa-se que esse sujeito, antes representado por uma única identidade, tem se fragmentado, com uma diversidade de identidades assumidas dependendo do momento em que participa de um certo sistema cultural, que seria uma comunidade, família, escola, lazer, etc. Essas são as características do sujeito pós-moderno, cuja identidade não é mais fixa ao redor do eu. Esse sujeito é influenciado diretamente pela sociedade globalizada, que apresenta vários significados e representações de identidades e que vive em constantes mudanças por forças que lhe são exteriores, ou seja, relacionados ao poder.
Segundo Hall, 2016, a identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao invés disso, à medida em que seus sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar, ao menos temporariamente. Hall, 2016, página 13. Nessa perspectiva, pode-se dizer que a identidade e a diferença são propriedades indissociáveis, pois a primeira condição, discernente do eu, discernente o eu, e a segunda, o outro. Atualmente, o assunto referente à diversidade tem ganhado destaque nos discursos, com ênfase na heterogeneidade de culturas. De acordo com Silva 2005, a diversidade do mundo contemporâneo é construída e veiculada por uma das mais poderosas ferramentas de homogeneização, ou seja, a cultura de massa. Observa-se que tal ferramenta é de uso exclusivo dos países dominantes do Norte, que impõem um estilo de vida em detrimento da cultura produzida pelo próprio povo. Nessa direção, a perspectiva multiculturalista crítica denuncia as diferenças impostas e reforçadas no cotidiano escolar através de relações de poder, considerando-as inadmissíveis. Preocupadas com o tipo de representação que é feita sobre os alunos e alunas, essas teorias baseiam-se na questão da identidade como sendo motivador das desigualdades. O poder, portanto, manifesta-se em relações de poder, isso é, em relações em que determinados sujeitos ou grupos estão submetidos à vontade ao arbítrio de outros. Nesse sentido, a história da educação de surdos evidencia o poder em seus marcos divisórios que segregam diferentes grupos sociais em termos de língua, entre outros, que no caso dos surdos é a principal marca de sua identidade. Tais divisões fazem parte tanto da origem quanto do resultado das relações de poder exercidas socialmente, conforme pontua Moreira, entre outros autores, em 1994. Gomes acrescenta que não podemos esquecer que essa sociedade é construída em contextos históricos, socioeconômicos e políticos tensos, marcado por processos de colonização e dominação. Estamos, portanto, no terreno das desigualdades, das identidades e das diferenças. Gomes, 2017, página 22. Desse modo, quando falamos de identidade surda, não estamos falando de uma questão pronta e acabada. É uma questão imbricada em construções de várias ordens. Assim, é necessário um debate que traga à tona questões políticas, econômicas, culturais, linguísticas, sociais, educacionais e identitárias. Tais discussões motivam a troca de experiências sobre o ser surdo, evidenciando a riqueza dessa cultura. As autoras Perlin e Strobel, em 2008, destacam que as diversas lutas produzidas pelas comunidades surdas, sejam no seu lugar de origem ou em outras localidades, alavancaram os ganhos políticos pelo respeito dos seus direitos. Sejam reunidos em famílias, associações, em instituições religiosas, pequenos grupos de lazer, trabalho, trouxeram conquistas até bem pouco tempo não possíveis de imaginar. Desse modo, cada grupo foi se constituindo como comunidade surda distinta de qualquer outra localidade. Reunidos, eles foram se fortalecendo e aos poucos foram ganhando espaço na sociedade representada pelos seus órgãos representativos, na esteira do movimento inclusivista que, com maior divulgação, começou a ser objeto de reflexões em diversas instâncias. Assim, não podemos dizer que existe apenas uma cultura surda. Existem culturas surdas que são construídas em contextos temporais e geográficos distintos, mas em torno de uma mesma identidade. No cenário da educação de surdos, é necessário o respeito à responsabilidade dos governos e dos sistemas escolares de cada país, com a qualificação de todas as crianças e jovens no que se refere aos conteúdos, conceitos, valores, experiências materializadas no processo de ensino-aprendizagem escolar, tendo como pressuposto o reconhecimento das diferenças individuais de qualquer origem. Isso é um pressuposto afirmado por Glatt em 2007. Com a mudança de perspectiva de um modelo médico para um modelo educacional, é bom lembrarmos que houve inserção
de novos recursos e métodos de ensino mais eficazes, proporcionando às pessoas com deficiência maiores condições de adaptação social, auxiliando-as a superar, pelo menos em parte, as dificuldades cotidianas. É pertinente pensarmos também que a lógica do binarismo normal-anormal tem encontrado dificuldade em ser desfeita. Pode-se dizer que, nesse contexto, a lógica global não auxilia muito nesse processo. Ao contrário, o espaço das certezas, das regras, das padronizações instigadas pela ideologia dominante fixa as culturas locais em identidades rígidas, disseminando a ideia de culturas globais hegemônicas, provocando desconforto frente aos diversos papéis a serem assumidos pelos sujeitos na atualidade. Algumas consequências são inevitáveis no cenário atual. Como mostra Hall, em 1997, a desintegração do conceito de identidade única tem reforçado as identidades locais pela via da resistência à globalização e aceitação de um inevitável hibridismo nas identidades. Desse modo, reforçando as identidades locais, é possível desmistificar a imagem da unificação em torno do modelo capitalista liberal, conforme pontua Cavalcante, 2005. Esse cenário é perigoso, pois demonstra uma tendência à padronização. Com base nesse padrão de ouvinte único, a pessoa surda foi ao longo da história patologizada, obrigada a se submeter aos mais diferentes tratamentos terapêuticos visando a sua normalização. Terapias de fala, treinamento de restos auditivos, técnicas para aquisição da leitura orofacial são algumas das iniciativas para normalizar essas pessoas, conforme Dosiat, 2009. Em contrapartida, o modelo inclusivista trouxe a possibilidade concreta de aceitação da diferença pelas políticas públicas. A possibilidade de uso da língua de sinais foi sendo paulatinamente inserida nas escolas. Apesar dessa inserção ainda detectarmos contradições decorrentes da cultura majoritária, e nesse sentido a Libras toma corpo apenas no aparato legal que mascara a continuidade das políticas homogêneas e unilaterais, conforme Cavalcante, 2005. Incluir uma criança surda em salas regulares é um desafio particularmente difícil, devido ao que pode ser considerado como uma diferença linguística irrecuperável em relação aos demais alunos. No sistema educacional brasileiro, apesar de esforços já empreendidos, os programas de capacitação de professores para atuar junto aos surdos se revelaram até o momento como ineficientes, se considerarmos principalmente a comunicação empregada por essas crianças, a língua de sinais. Cavalcante, 2005. Temos, então, obstáculos que os sistemas escolares ainda não conseguiram eliminar, pois a língua portuguesa continua sendo a língua dominante nas salas de aula, o que reforça também a cultura a ela relacionada. Nesse contexto, temos o professor que espera que o aluno surdo possa dar conta da comunicação em língua portuguesa, seja tentando articular lentamente para que o aluno surdo possa fazer a leitura orofacial e, desse modo, compreender os aspectos do léxico e do semântico da língua portuguesa, ou ainda deixando para que o intérprete de Libras resolva essa questão. Nesse caso, sem as condições adequadas, o surdo não poderá obter desempenho acadêmico em níveis satisfatórios, conforme Fernandes, 2005. Assim, as comunidades surdas devem propiciar um lugar de afirmação de política, de troca de experiências que podem desfazer rótulos que por si só contribuem para a perpetuação de uma visão circunstancial das situações mostradas nas falas dos próprios surdos. Dorizart, 2009, página 25. A tarefa de ressignificação do ato pedagógico não é fácil, porque requer uma renovação dos padrões até então adotados, pois muitas vezes, conservando modelos tradicionais, deixam de incorporar estratégias que serviriam para que o surdo avançasse no processo de aquisição do conhecimento. Como já foi falado anteriormente, alguns aspectos merecem destaque especial, pois temos de considerar que, por exemplo, no caso da Libras, adquirida como primeira língua, vai influenciar diretamente na aquisição da língua portuguesa. Nesse caso, a avaliação de textos escritos por surdos deve levar em consideração o fato de que é um aprendiz de segunda língua que sofre a influência da primeira língua, especialmente quando se trata de uma língua visoespacial, com características bem distintas da língua portuguesa.
Não considerando essa perspectiva de um modo geral, a língua portuguesa é ensinada para surdos como se fosse para ouvintes, o que certamente vai provocar interpretações distorcidas sobre o texto escrito por ele. É bom lembrarmos que, apesar da presença do intérprete de livros na sala de aula, essa situação ainda não foi minimizada, pois diante do exercício de um papel que não foi devidamente esclarecido e por esse motivo gera expectativas incoerentes com as possibilidades de sua atuação. Portanto, em um cenário onde ainda não contamos com profissionais em números sequer razoáveis para atuar em todas as salas de aula, sejam intérpretes de livros, professores bilíngues, professores surdos, de fato não poderemos falar de um cenário que contribua de forma plena para o desenvolvimento da educação de surdos. Nesse contexto, a autora Perlin, em 1998, nos chama a atenção para o fato de que ser surdo é pertencer ao mundo de experiência visual e não auditiva. É ter uma língua visogestual, é lutar por uma identidade política surda em prol da diferença, é uma luta contra o estigma, contra o estereótipo, contra o preconceito, contra a deficiência, especialmente contra o poder do ouvintismo. O desafio que nos é colocado consiste basicamente em buscar outros parâmetros em que as ações sejam reinventadas sobre outra lógica, em que nada contribui para as mudanças que são necessárias dessa forma. Portanto, temos de substituir as tendências tecnicistas da educação de surdos por uma nova versão, na qual a língua de sinais alcança o verdadeiro lugar que deve ocupar, juntamente com profissionais que possam influir definitivamente para a concretização dos princípios bilinguistas. Para que as crianças surdas possam compartilhar as práticas culturais do contexto social dos ouvintes, cujos símbolos que impregnam a cultura só vão se revestir de significado para as crianças surdas se houver interações sociais e comunicativas significativas que possam decodificar símbolos, de acordo com Fernandes, 2005. O sistema público brasileiro reconhece a diferença linguística do surdo como importante fator da identidade cultural, valorizando a língua de sinais, mas ainda busca estratégias eficientes para ensiná-las nas escolas, a exemplo de tantos outros países. A escola deve reconhecer, aceitar e valorizar essas diferenças, entendendo-as dentro do prisma multicultural. Desse modo, foi necessário eliminar práticas exclusivistas que operaram tanto tempo nas escolas, dentro da ótica médico-clínica e que utilizavam a patologização individual do aluno como uma maneira de segregação e adotar a participação desse ser diferente com a sua cultura, valores e peculiaridades para aprender distintas das pessoas que ouvem, de acordo com Cavalcante, 2005. Queridos alunos e alunos, hoje encerramos nossa disciplina de Fundamentos da Educação de Surdos. Espero que a aula tenha contribuído para ampliar a compreensão do conteúdo do livro didático e instigar a reflexão crítica das realidades vivenciadas pelos surdos ao longo da sua história, nas políticas públicas, em legislações, em modelos de educação e sobre as contradições em que são construídas as relações culturais e identitárias dessa comunidade. Agora, explicarei qual será a nossa proposta de atividade de aprendizagem. Atividade de aprendizagem. Suponhamos que vocês sejam gestores ou gestoras de políticas públicas educacionais e tenham a incumbência de fazer uma proposta educacional para atendimento da comunidade surda em escolas. Em grupos, apontem um modelo de educação e proponham algumas ações que serão necessárias para a efetivação de uma política educacional que atenda às reais demandas dos alunos. Observações. Cada grupo ficará responsável por uma etapa da educação. Exemplo, um grupo com a educação infantil, outro com os anos iniciais do ensino fundamental, outro com os anos finais do ensino fundamental e outro com o ensino médio. Lembrem-se que vocês fazem parte de uma mesma equipe que traçará os rumos da educação dos surdos no Brasil. Desse modo, deve haver um consenso sobre o modelo de educação e propostas alinhadas entre as etapas de educação básica. Bem, desejo muito sucesso a vocês nessa caminhada que estão iniciando e bons estudos durante todo o curso. Foi uma grande honra e um grande prazer compartilhar alguns conhecimentos com vocês. Grande abraço a todos e até breve.